Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos estudar sobre artigo de opinião. Você provavelmente já deve ter lido em algum momento a opinião de alguém a respeito de algum assunto, né? Quando a pessoa dá a opinião, quando ela expressa o que ela sente, ela está ali revelando a subjetividade. Então nós temos um texto de cunho subjetivo. Por que é subjetivo? Porque é centrado no eu do sujeito que se expressa, que manifesta aquilo que pensa, que sente, né, com relação a determinado assunto, né? Então é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse momento. Nós vamos estudar ali as características do artigo de opinião, certo? Então, os nossos objetivos consistem em ler o artigo de opinião, reconhecer a questão controversa no artigo de opinião, identificar a tese defendida pelo autor. Então, a tese é o ponto de vista, é a opinião dele, é aquilo que ele está defendendo, né? E às vezes, num artigo, a gente vai ter também a contratese, que é alguém dizendo o contrário, com um pensamento diferente, divergente do que aquele que está apresentando a tese. Então, eu posso ter uma tese e uma contratese, né? Para poder somar as ideias e deixar o leitor livre para formular a própria opinião. Então, vamos começar? Vamos ler aqui. O catálogo da loja era extenso e seus vendedores eram informados e estavam sempre dispostos a oferecer opiniões fortes sobre quais discos comprar. Era comum encontrar amigos e colegas músicos na loja, todos vasculhando as prateleiras de LPs. Pense um pouco, o que é opinar? Sobre o que podemos opinar? Toda opinião tem a ver com as informações que possuímos? Então, para a gente refletir, será que no momento que a gente está dando a opinião, como que a gente construiu essa opinião? Foi baseado nas nossas interações sociais, naquilo que a gente assiste na TV, naquilo que a gente vê nos filmes, naquilo que a gente aprende na escola, né, nos textos que são disseminados por meio dos diversos ambientes virtuais, aí o Facebook, o WhatsApp, enfim, de que forma que nós construímos aí um repertório linguístico e opinativo a respeito de determinados assuntos. Continuando então, a opinião, né, vamos trabalhar aqui. Ela pode se referir aqui com relação aos assuntos e temas, né? Assuntos e temas sobre os quais podemos opinar são diversos e dependem muito de nosso interesse. A gente dá opinião sobre o que chama a atenção no dia a dia. Então vai depender do nosso interesse, né? E aí a gente decide se vai dar opinião ou não e o que pensar de determinado assunto, né? Então o assunto ele tem uma amplitude maior que o tema ele é um pouco mais específico. Então, opinar, ou seja, dar uma opinião, é uma forma de dizer o que pensamos de modo particular. Nossa opinião envolve julgamento, juízo de valor. A defesa de uma opinião tem base naquilo que, no geral, acreditamos. Portanto, a opinião envolve crenças, certezas nossas. Então, vamos ver aqui a questão do artigo de opinião. Na seção intitulada Opinião, de jornais, revistas, páginas na internet, podcasts, blogs, etc., você encontra artigos de opinião. Esta seção é dedicada à publicação da opinião de especialistas e civis sobre assuntos e ou temas que são controversos, ou seja, que causam polêmica. Quem escreve nesta seção tem certa liberdade, que retira a obrigação de defender a opinião editorial do veículo de comunicação que publica o artigo de opinião. Vamos ler mais alguns trechos do artigo de opinião que inicia esta aula. Então, em 1982, chegaram os CDs. Todo mundo começou lentamente a converter sua coleção dos LPs de vinil de 30 centímetros para CDs de plástico de 11,5 centímetros de diâmetro, embalados em caixas plásticas, o que exigia um esquema de armazenagem completamente diferente. E o que a pessoa deveria fazer com seus discos antigos? Agora, o ciclo se repetiu, com as vendas de CDs se reduzindo para uma fração do seu pico 2 décadas atrás. O download e os serviços de streaming comandam o mercado e os discos físicos se tornaram obsoletos. Afinal,
se tudo está disponível online, por que ocupar o espaço de sua casa desnecessariamente? Vamos analisar então. Note que nos trechos que lemos, o autor faz duas perguntas. E o que a pessoa deveria fazer com seus discos antigos? Afinal, se tudo está disponível online, por que ocupar o espaço de sua casa desnecessariamente? Então, com elas, Anthony Tommasini questiona a si mesmo e a seus leitores, propondo uma discussão, uma tese. Então, observem aqui que a tese defendida pelo especialista, ela foi aqui feita com base em questionamentos. Ele usou ali o ponto de interrogação para ilustrar perguntas. Então, ao mesmo tempo que ele se pergunta, ele permite também que o leitor se pergunte a mesma coisa. E com isso ele promove ali um pensamento, ele faz com que o leitor também fique pensando para emitir uma opinião a respeito do assunto que ele provoca. Continuando então aqui, artigo de opinião. Então, para defender sua opinião, suas ideias, seu posicionamento, o autor do artigo de opinião apresenta o que nós chamamos de tese. Então, o que é uma tese? É uma proposição para discutir. É uma ideia sobre algo. Grosso modo, a tese é um ponto de vista assumido na defesa de um assunto, de um tema. Quando eu comprava alguma coisa, tinha que encontrar espaço para guardar o disco no meu apartamento minúsculo, mas minha crescente biblioteca caseira de discos era uma fonte de alegria. Talvez haja um meio do caminho. Muitas gravações podem chegar a mais ouvintes, fazer um bem maior e continuar disponíveis por mais tempo, caso existam online. Mas vale a pena guardar em casa discos de que gosto especialmente e álbuns. Talvez ler o novo livro de memórias de Barack Obama em versão eletrônica seja suficiente, mas continua a ser uma alegria para mim ter uma cópia em papel de Wagnerism, o novo livro de meu amigo Alex Ross. Então tem aqui a fonte que foi extraída aqui, esse artigo de opinião. Continuando, vamos para a nossa primeira atividade, galera, aquecer então. Olha lá, de acordo com a leitura dos trechos do artigo, o autor indica vantagem no consumo online. Esta, porém, não o motiva a abandonar o físico impresso pelo digital. Por quê? E aí, por que vocês acham que ele não quer abandonar os hábitos antigos dele para se habituar à nova modalidade de hábitos aí de tudo ser feito online, tudo ser conquistado por meio dos ambientes virtuais? Um tempo para vocês treinarem a proficiência aí na língua escrita, escrevendo uma ou duas frases para responder a essa questão.
Então, uma proposta, pessoal, de resposta, né? Essa aqui é uma sugestão, não quer dizer que o que vocês fizeram está equivocado, né? A gente só está sugerindo, né? Então, a gente pode afirmar aqui que, embora apresente-se dados que indicam benefício na mudança para o digital, o autor defende a tese da manutenção de sua biblioteca de discos e livros físicos impressos, porque estes são fonte de alegria para ele. Então é difícil, né, fazer com que as pessoas percam os hábitos aí de armazenar livros físicos, materiais impressos, né, de abandonar os seus hábitos antigos. Isso requer um tempo de amadurecimento para que tudo seja transformado aí na modalidade virtual, né, conquistado por meio dos espaços online que são possíveis, certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, leia a impressão de tela, um print a seguir. Então, foi dado um print, né? Aqui vocês têm a seguinte manchete. Não vou deixar minha coleção de discos para me render ao streaming. Apesar de ser um benefício ao meio ambiente, serviços de música online não têm o mesmo potencial dos CDs. Então, observem aqui, por que seria aí um benefício ao meio ambiente a gente substituir os livros, material impresso, né, os livros físicos, por leituras no ambiente virtual? Porque nós não teríamos aí que estar, né, nos desfazendo desses materiais e deixando para o meio ambiente dar conta de destruir. Então, a gente teria aí um benefício para o meio ambiente, o mesmo acontece com relação aos CDs. Se é possível ter tudo online, por que então ainda as pessoas insistem em manter? Então, claro que isso requer um tempo de amadurecimento, porque, como eu disse, para perder hábitos aí históricos é complicado. Então, tem que ter um tempo para a pessoa acreditar que não vai perder nas nuvens aí aquele livro, aquela música que ela gosta de ouvir, gosta de ler e gostaria de ter armazenado na sua biblioteca. Continuando a leitura. Portabilidade. 1000 músicas no seu bolso. Esse era o slogan do primeiro iPod. Agora, imagine tentar carregar 1000 CDs na sua mochila. Imaginou? Pois é. Esse é o maior benefício dos serviços de streaming, permitir que carreguemos quantas músicas quisermos no bolso. Como escolher o melhor serviço? Depende da sua demanda. Você deseja um preço menor? Uma maior quantidade de músicas ou facilidade para compartilhar suas playlists com outras pessoas? Ou algo que lhe dê a opção de ouvir offline? Tudo isso deve ser levado em conta na escolha do melhor streaming. Faça as contas, pesquise as melhores opções com cuidado e aperte o play. Vamos para a segunda atividade, então? Sabemos que um artigo de opinião parte de uma questão controversa ou ponto de vista polêmico, pelo título e subtítulo do texto, e em comparação aos trechos de uma resenha lidos. O que causa controvérsia no texto de Anthony Tommasini? E agora, quais foram os contrapontos apresentados nesse artigo de opinião? Então, vocês vão pensar e vão elaborar aí 2 ou 3 frases para dar conta de responder a essa questão e a gente retorna na sequência.
Retornando então, observem aqui, né, que embora reconheça que os serviços de streaming, ou seja, ouvir músicas online e ou baixá-las a baixo custo, sejam um benefício para o meio ambiente, o autor mantém a opção por sua biblioteca de discos, a qual, além de ser prejudicial à natureza, ocupa espaço de casa. E aí, vocês já pararam para pensar quanto tempo leva para se deteriorar um CD? Né? Vocês conhecem CD? Às vezes alguns nem conhecem mais, né? De tão habituados que estão a apenas ouvir as músicas aí por meio do YouTube, né? Ou até desses aplicativos que possibilitam você armazenar, construir aí uma playlist no teu equipamento móvel. Então aqui a gente teve uma discussão bacana sobre essas questões aí, né, de como era antes, como é agora, e qual a tendência para o futuro, né, dessas questões de termos bibliotecas e arquivos, enfim, de como que vamos proceder daqui para frente. Então ficou uma reflexão bacana com relação a isso, né? Então fizemos aí uma aula de retomada, né? Vimos que o artigo de opinião apresenta o ponto de vista, né, que é a tese assumido pelo articulista, e vimos também que este gênero textual apresenta uma questão controversa, polêmica, né? O que seria ali a contratese, certo? Então, todo o material produzido e utilizado no projeto Aula Paraná é de uso exclusivo dos professores da rede pública estadual de ensino para a finalidade específica de uso em aula online, sendo totalmente vedada a publicização, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins. Então, agradeço imensamente a participação de todos. Neste vídeo nós falamos aí sobre artigo de opinião, estudamos um pouquinho sobre os elementos composicionais, espero que tenham gostado e até breve.